Olá, sou o professor Leandro e nesta aula vamos falar sobre pressão, sobre empuxo, mais uma revisão para o Enem 2019. Bora para a aula! Muito bem, Enem 2019 chegando e eu vou resolver com vocês duas questões. Uma sobre empuxo e outra sobre pressão, que é para te ajudar a revisar esses dois assuntos para a prova do Enem. Beleza, moçada? Vamos lá então. Problema número 1. Deixa eu só pegar um laser aqui. Durante uma obra de um clube, um grupo de trabalhadores teve de remover uma escultura de ferro maciço colocada no fundo de uma piscina vazia. 5 trabalhadores amarraram cordas à escultura e tentaram puxá-la para cima, sem sucesso. Se a piscina for preenchida com água, ficará mais fácil para os trabalhadores removerem a escultura, pois... Então, pessoal, essa questão ela é uma questão que fala sobre o empuxo. O que é o empuxo? O empuxo é aquela força exercida pelos fluidos. Não é só pela água, não. Fique esperto. É aquela força exercida pelos fluidos. Quando você mergulha um objeto, obviamente, dentro desse fluido. Então, essa força, denominada força de empuxo, vamos anotar aqui, empuxo, ela é uma força que possui, pessoal, uma direção vertical, certo? E o sentido dela é para cima. Então, é uma força, é um vetor. Sentido vertical, aliás, direção vertical, né? A direção dela é vertical. E o sentido dela, então, é para cima, ok? Então, essa força, nesse caso, ela vai auxiliar os trabalhadores a erguer essa escultura. Por quê? Porque, veja bem, a escultura ela tem uma força vertical e para baixo, que é o peso dela. Esse é o peso da escultura. O que vai acontecer? À medida que se colocar água, então essa escultura receberá uma força vertical e para cima. Essa força vertical e para cima é a força de empuxo. Então, olha o que acontece. Essa força de empuxo, pessoal, depende do quê? Depende da densidade do líquido, depende do volume de líquido deslocado pelo objeto e depende também da gravidade. Então, tá aqui, ó, força de empuxo. Então, o que nós vamos ter? A força peso, que vai ser a força para baixo. Nós vamos ter a força de empuxo, que vai ser a força para cima. Então, a força que os operários terão que fazer, né, vão ter que superar aí a força-peso, então esses operários farão menos força, porque eles vão ter uma outra força auxiliando eles, que é justamente a força de empuxo. Então, a força dos operários mais a força de empuxo, que é para cima, terá que ser maior que a força-peso. Maior ou igual, porque se ele subir com velocidade constante, né? Então, força do operário mais a força de empuxo, maior ou igual a força-peso, para eles conseguirem remover essa escultura para cima. Agora, analisando as respostas, nós temos o seguinte: a escultura flutuará desta forma, os homens não precisarão fazer força para remover. Para a escultura flutuar, o empuxo recebido pela escultura teria que ser igual ao valor do peso. E aqui não está dizendo, a gente não tem essa certeza. Escultura ficará como peso menor? Gente, a escultura não vai ficar com o peso menor. O peso da escultura é justamente o mesmo. O que vai acontecer é que essa escultura vai receber uma força vertical para cima, que vai auxiliar, né, me fugiu o nome aqui, os operários, né, a remover essa escultura. A água exercerá uma força na escultura proporcional à sua massa? Não, é proporcional à densidade do líquido aqui, né? Depende do líquido, do volume deslocado pela escultura. Quanto maior o volume de fluido deslocado por um objeto, maior será a força de empuxo que esse objeto vai receber. A água exercerá uma força na escultura para baixo? A água exercerá uma força de empuxo, que é uma força vertical e para cima. A água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu volume
e para cima. Esta força se somará à força que os trabalhadores fazem. Então, gente, essa aqui é a resposta correta. Então, fica a dica, pessoal. Aqui eu estou apenas resolvendo uma questão de empuxo para vocês, ok? Mas fica a dica para vocês dar uma repassadinha ali a respeito da força do empuxo. Então, lembrar que força de empuxo é uma força, então é um vetor. Essa força, então, tem uma direção vertical, ela tem um sentido para cima, é exercido por fluidos, não é só água é um fluido, mas, porém, tem outros meios que também são considerados fluidos, né? O empuxo, então, depende da densidade do fluido, né? Depende do volume do objeto deslocado, né? Então, quanto maior o volume de fluido que esse objeto desloca, maior é a força de impulso que esse objeto vai receber e depende da gravidade local, beleza? Então, eu coloquei aqui que a força do operário mais a força do empuxo tem que ser maior ou igual ao peso, né? Para ele começar a poder fazer essa escultura, né, sair aí do fundo desse local que ela se encontra. Beleza, amiguinhos? Vamos em frente aí. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, divulga aí para os seus colegas, né, ajuda a divulgar essa revisão. Como eu falei, neste momento eu não estou fazendo uma aula, estou fazendo apenas uma resolução de exercícios para você, ó, buscar lá aquela informação que está guardadinha, né, para te ajudar aí para a prova do Enem. Beleza, gurizada? Próximo exercício. Vamos lá. O próximo é sobre pressão. Vamos em frente? Então, ok. Exercício número 2, né, a respeito do Enem. Então, um exercício sobre pressão. Vamos lá, deixa eu ler o problema junto com vocês e seguimos em frente. Exercício 2 é um exercício do Enem. Então, ele diz o seguinte: para realizar um experimento com uma garrafa PET cheia de água, perfurou-se a lateral, né, da garrafa em 3 posições diferentes, com diferentes alturas, que seria isso aqui, né? Ó, perfurou aqui, aqui e aqui. Então, isso vai dar uma profundidade, uma coluna de líquido diferente para cada orifício. Beleza? Com a garrafa tampada, até vou sinalar isso daqui, ó. Então, com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios. Vou pegar outra cor. Agora veja. Com a garrafa destampada, observou-se o escoamento da água conforme ilustrado na figura. Como a pressão atmosférica no interior de escoamento da água, né? Nas situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente, o que aconteceu? Bom, vamos analisar. Se nós pegarmos uma garrafa que ela está tampada, vamos fazer aqui um simulacro aqui, né? Uma garrafa tampada, o que vai acontecer nessa garrafa tampada, né? Ela vai ter o líquido que vai exercer uma pressão de dentro para fora, de dentro para fora. Então, aqui nós temos uma pressão que vai ser uma pressão interna. E aí nós temos uma pressão que é a pressão de fora para dentro. Olha só, de fora para dentro. Então, isso aqui, ó, vai acontecer na garrafa tampada, né? A pressão atmosférica, que é essa pressão externa aqui, ó, ela não vai agir lá dentro, ó, tá vendo, ó? Porque lá dentro você tem uma pressão de dentro para fora e aqui a pressão de fora para dentro. Se isso aqui estiver equilibrado, beleza, show de bola. Agora, o que vai acontecer na garrafa aberta? Na garrafa aberta, eu vou usar esse mesmo desenho aqui. Na garrafa aberta, ó, essa garrafa aqui está aberta. Então, você vai ter aqui, ó, a pressão atmosférica agindo, né? Então, você vai ter aqui a pressão atmosférica, tá certo? Ó? Então, aqui você vai ter a ação da pressão externa, que é a pressão atmosférica, vou pegar outra cor aqui, tá? Além também de você ter a própria pressão, que é a pressão da coluna de líquido, porque é a pressão hidrostática, né? O que é a pressão hidrostática? É a pressão exercida por uma coluna de fluido. Então, aqui dentro da garrafa, com a garrafa aberta, você tem a pressão externa atuando mais a pressão interna, que é a pressão exercida pela coluna de fluido. E aqui fora, o que você vai ter? Ó? Aqui fora, você vai ter, então, também a pressão externa, que vai ser, no caso, a pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica vai estar agindo dentro e fora da garrafa. Aqui a pressão externa e dentro da garrafa a pressão interna. Com isso agora, vamos analisar. A outra coisa, ó,
A pressão hidrostática, que é a pressão exercida por uma coluna de fluido, ó, é a densidade de líquido vezes a gravidade vezes a altura da coluna. Então, a coluna, ela influencia no valor da pressão exercida pelo fluido. Então, quanto maior a coluna de altura, maior é a pressão hidrostática, que é a pressão exercida pela coluna de fluido. Então, vamos lá. O que fala aqui? O seguinte, ó. Então, nas situações, né, como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água, né, vírgula, né, nas situações com a garrafa tampada e destampada. Então, com a garrafa destampada, impede a saída de água por ser maior que a pressão interna. Então, quer dizer que não sai aqui, ó, porque na verdade tem os orifícios, eu esqueci de falar, né? Esqueci de comentar com vocês aqui, que aqui tem os orifícios, né? Então, o que acontece? Por que a água não sai aqui pelos orifícios? Porque a pressão externa é maior que a pressão interna, tá? Eu tinha esquecido de falar desse detalhe dos orifícios aqui, senão não tinha sentido o exercício. Então, por que a água não escoa, né, na garrafa fechada? Porque a pressão externa, né, vamos colocar aqui, a garrafa fechada, a pressão externa, ela é maior que a pressão interna, né? A pressão interna. Então, a água não vai escoar. Agora, vamos lá. Impede a saída de água por ser maior que a pressão interna. Beleza, isso está correto. Olha só outra coisa. Não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. Por que ele está dizendo que só depende da pressão da coluna de água? Com a garrafa destampada. Porque veja bem, como aqui nós temos a ação de uma pressão externa, porque a garrafa está aberta, só que a pressão externa também está atuando aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Essa pressão externa aqui, ela vai acabar anulando essa pressão externa aqui. Então, amiguinhos, o que vai acontecer? Vai sobrar a única pressão, que vai ser a pressão que é exercida pela coluna de fluido. Então, a única pressão que vai estar fazendo com que esse líquido saia pelos orifícios vai ser a pressão exercida pela coluna de fluidos. E aí vai cair nessa situação. Esse orifício que está mais abaixo, observe que ele ganha uma distância um pouquinho maior aqui, ó. Esse aqui e depois o primeiro, que é o que menos tem distância. Por quê? Pela altura da coluna. Então, esse último orifício é o que tem mais altura de coluna. Então, é o que mais vai ter pressão, né? Então, ele vai sair aqui e vai conseguir atingir uma distância um pouco maior. Amiguinhos, beleza? Então é isso. Pressão hidrostática, né? Então, ficar esperto nessa questão da influência da pressão atmosférica. Então, com a garrafa fechada, a água não saiu pelos orifícios porque a pressão externa acabou sendo maior que a pressão interna. Com a garrafa aberta, a pressão externa age dentro da garrafa e fora. Então, a de dentro, a pressão externa agindo dentro, se anula com a pressão externa agindo fora. Sobra líquido somente a pressão exercida pela coluna de fluidos. Beleza, amiguinhos? Show de bola? Então, um exercício aí sobre empuxo, só para você se ligar e buscar essa informação. Um exercício aí também trazendo a importância dessa questão da pressão, né? Então, não foi a primeira vez que já foi uma relação de pressão nas questões do Enem. Se você pensar em pressão de força, né, amiguinhos? Ó, pressão de força, né, é uma relação... minha canetinha aqui já está dando umas travadas, mas vamos lá. É uma relação aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá? Deixa eu só apagar aqui. Quero só fazer uma informaçãozinha para vocês aqui, ó. Então, aqui, ó. Então, a pressão exercida por uma força, né? Ela vai ser o quê? Ela vai ser o valor da força, né? Dividido aqui por quem? Pela área de atuação dessa força, né? Então, pela área de atuação. Então, já foi também questão aí do Enem, né? Essa análise, né? Dessa pressão de força, né? Então, o que você tem aqui, ó? Que uma pressão, ela não depende só da força que você aplica. Ela depende da força e da área. Então, eu posso ter uma pressão grande com pouca força.
Então vejam que pressão e área eles são inversamente proporcionais. Então deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. Então o que acontece, ó? Se nós tivermos uma aplicação de uma força, então uma mesma força aplicada numa área pequena pode exercer o quê? Uma pressão grande. Então, uma mesma força atuar numa área pequena exerce uma pressão grande e vice-versa. Se eu pego uma força e aplico numa área grande, exerce uma pressão pequena. E aí vem vários exemplos, né? Da cama de pregos, né? Porque que você pega um prego, coloca num balão, ele vai estourar. Se eu pegar um balão e apertar sobre vários pregos, ele não vai estourar. Porque é a relação de força e área, né? Então, uma força atuando numa área menor exerce mais pressão. Uma força atuando numa área maior exerce menos pressão. Então fica a dica aí para você dar uma olhadinha, que esse é um ponto bem importante a respeito de estudo para o Enem. Valeu, amiguinhos, muito obrigado pela atenção de mais essa aula e até a próxima.